Bem-vindos a mais um Unboxing a Bíblia, desembrulhando a Bíblia, livro por livro. E no episódio de hoje, Eclesiastes capítulo 6. Abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia aí e vamos caminhar por esse texto. São 12 versículos apenas. Uma visão panorâmica rápida para você se situar na leitura. Em Eclesiastes 6, Salomão vai concluir a segunda parte do livro. Na primeira parte, ele apresentou sua premissa, quando ele disse que tudo é sem sentido ou vaidade. A primeira parte foi apenas o verso de 1 a 11 do capítulo 1. A segunda parte, capítulo 1, verso 12, até o final do capítulo 6, Salomão está dando provas de que sua premissa é verdadeira. Provas de que tudo é sem sentido e vaidade. E aí, a partir do capítulo 7 até o final do livro, capítulo 12, verso 14, Salomão começará a pregar. Ele vai dar conselhos para se viver quando tudo é sem sentido ou vaidade. Então ele estabeleceu premissa, ele provou sua premissa, hoje a gente conclui vendo a prova de sua premissa, e quando retomarmos, Deus permitindo, a gente vai ouvir a pregação de Salomão. Hoje eu quero que a gente olhe para esse capítulo 6, desembrulhe esse capítulo com a seguinte verdade em mente: enfrentando o futuro. A nossa passagem, a passagem bíblica Eclesiastes 6, ela parte com muita naturalidade do parágrafo último, anterior do capítulo 5. Eclesiastes 6 continua as observações de Salomão, ele também é chamado de pregador, o Koheleth, a palavra hebraica, ele é o pregador, o sábio pregador. Então ele continua falando da vida sem sentido, quando a vida é apenas focada no materialismo. Então leia comigo como ele terminou o capítulo 5, a partir do verso 18, para a gente então ver o que ele vai dizer no início do capítulo 6. No capítulo 5, verso 18, eu estou lendo a Nova Almeida atualizada, NAA. No capítulo 5, 18, Salomão disse assim: eis o que vi, boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, veja, Deus deu poder para a pessoa conseguir desfrutar da bênção que ele recebeu. Deus lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, e isto é dom de Deus. Não só a bênção de ter coisas, de ter saúde, é dom de Deus. Há de se ter a bênção de conseguir desfrutar das bênçãos. Por isso que Davi vai dizer que a graça de Deus é melhor do que a vida. A vida, por causa do pecado, não é o nosso maior presente de Deus. A vida não é o maior dom. O maior dom de Deus é a sua graça, que nos capacita a desfrutar a vida com devido gosto, como veremos no capítulo 6. E aí ele diz, verso 20, porque não ficará pensando, quando você tem a graça, o dom de Deus para desfrutar das coisas boas que Deus dá, você não vai ficar pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Você não vai viver remoendo o passado, temendo o futuro, insatisfeito com o presente. É isso que Salomão está dizendo. Então ele prossegue
e ele vai concluir essa segunda sessão do livro, que é a prova que ele está apresentando de que a premissa dele é verdadeira, tudo é sem sentido e vaidade. E aí ele vai concluir com o capítulo 6, verso 1, diz assim: há um mal que eu vi debaixo do sol. Que mal é esse? Não se esqueça do que ele disse no verso 18. 19, aliás. Deus conferiu riquezas, Deus conferiu bens, e Deus deu poder para dessas coisas comer, receber sua porção, desfrutar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. A graça para se desfrutar as coisas que Deus dá. Mas aí Salomão diz no capítulo 6, entretanto, eu vi um grande mal debaixo do sol, que pesa sobre a humanidade. Qual é esse mal? Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, aquele que Deus deu de tudo, nada lhe falta de tudo que sua alma deseja. Deus deu tudo que sua alma desejava, mas Deus não deu uma única coisa, qual seja, Deus não lhe deu que ele desfrutasse disso. Deus não lhe concede que desfrute de tudo que Deus deu. Salomão chama isso de grande mal, vaidade, grande mal. E não desfruta por quê? Diz aqui que vai ficar tudo para o estranho. Veja, gente, Salomão está dizendo que esse mal que ele viu pesa sobre a humanidade como uma maldição. É muito interessante isso, porque muita gente pensa que a maldição de Deus é você não ter nada. A maldição de Deus é você não ter saúde. Deus está amaldiçoando você, você não tem saúde. Deus está amaldiçoando você, você não prosperou, você não tem filhos, você é estéril. Deus está amaldiçoando você, você não vive muito tempo, você morreu novo. E Salomão está dizendo, a maldição não é não ter. A maldição é ter e não conseguir desfrutar. Então, já foi dito pelos estudiosos do Eclesiastes, por exemplo, que o capítulo 6 é o autorretrato de Salomão. Salomão está pintando aqui seu autorretrato com suas próprias palavras. Verso 1 ele diz, há um mal que vi debaixo do sol. Eu vi um mal debaixo do sol. Já deu para perceber, gente, que Salomão faz uso de 3 frases que são memoráveis para se concluir, para descrever as conclusões de uma busca por significado e propósito na vida. Quais são as 3 expressões que Salomão mais usa em Eclesiastes? Você se recorda? Vaidade, debaixo do sol e correr atrás do vento. São as expressões que ele mais usa. Debaixo do sol é a que ele mais usa, aparece cerca de 35 vezes nesse livro. Vaidade, que na verdade a ideia da palavra vaidade não é tanto como se eu disser que Maria da Silva é uma mulher vaidosa, você está imaginando vaidade como ela se achar alguma coisa. Mas a ideia da palavra hebraica para vaidade é a ideia de um vapor. Algo que se dissipa. Bolha de sabão. Já brincou com bolha de sabão? Sopra bonitinho assim, estoura e acaba. Nesse sentido que Salomão usa a palavra vaidade 25 vezes mais ou menos no livro. 35 vezes debaixo do sol, 25 vezes a palavra vaidade, e 7 vezes ele usa a palavra, ou a expressão, correr atrás do vento. O que é correr atrás do vento? Que ideia isso comunica? Você não chegar a lugar nenhum, você não conseguir nada, correr atrás do vento, você não agarra, você não pega, você não chega. E nessa sessão,
nesse capítulo 6, Salomão usa essas 3 expressões. É impressionante. A expressão debaixo do sol aparece no verso 1 do capítulo 6. A expressão vaidade aparece nos versos 2, 9, 11 e 12. E correr atrás do vento aparece no verso 9. Impressionante, poucos capítulos, talvez esse seja o único, em que essas 3 expressões tão usadas no livro aparecem num mesmo lugar. O que significa que Salomão está escrevendo a partir da perspectiva de um homem que buscou a felicidade longe de Deus. E obviamente, por ter buscado a felicidade longe de Deus, ou sem Deus, esse homem não conseguiu agarrar a felicidade. No entanto, ao mesmo tempo, esse homem é claramente alguém que conhece a Deus, ele crê em Deus, mas ainda assim se afastou de Deus. Ele viveu a vida apenas da perspectiva debaixo do sol. Ele buscou apenas vaidade, ele buscou agarrar bolhas de sabão, ele foi alguém que viveu para correr atrás do vento. Salomão, em Eclesiastes, ele pinta para nós o homem moderno, o homem em busca de felicidade. Eu vi uma igreja uma vez que tinha uma faixa estampada na fachada do templo que dizia o seguinte: você nasceu para ser feliz. É verdade isso? Não é verdade. Dito desta forma, não é verdade. Porque quando você diz, você nasceu para, você está colocando isto que virá depois de para, como uma coisa essencial. Você nasceu para ser feliz. Não é verdade. A mulher nasceu para procriar. Não. Ela pode até procriar, mas ela não nasceu para isso. Mas é assustador, por exemplo, voltando ao que dizia a faixa dessa igreja, você nasceu para ser feliz. Você não precisa ser regenerado para querer ser feliz, todo mundo quer ser feliz. E sim, Deus nos fez para de alguma maneira, de algum modo, desfrutar felicidade. Mas essa afirmação, você nasceu para ser feliz, é um equívoco desgraçado, no sentido de ser um equívoco que não contém qualquer graça divina nele. Nós não nascemos para ser felizes, em última instância. Nós nascemos para glorificar a Deus. E quando nós glorificamos a Deus, nós somos felizes. A felicidade é um subproduto daquele grande propósito de vida. Então, se você vive para ser feliz, se você vive para achar um namorado, para achar um casamento, para ter um diploma, para ter um currículo, para conquistar alguma coisa, Salomão diria a você, isso é vaidade. É bolha de sabão. Some. É correr atrás do vento. É viver a vida apenas debaixo do sol. É um erro colocar o sentido da vida em coisas, bens, pessoas, ideologias, lazer. Porque é em Deus que está o sentido do viver. Nós fomos criados por Ele, para Ele, e Paulo vai dizer, citando um pensador dos gregos e romanos, nós fomos criados por Ele, para Ele, e em Deus nós vivemos. Em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos. Portanto, viver sem Deus é frustrante. O moço rico da história de Jesus. O moço rico tinha tudo. O moço rico ficou com tudo, mas ele ficou sem Jesus, e por isso mesmo ele se retira completamente infeliz.
As pessoas buscam felicidade nas coisas, esquecendo-se de Deus. Você busca felicidade em um namoro, esquecendo-se de Deus. Num corpo sarado, esquecendo-se de Deus. A declaração doutrinária da nossa convenção, da Convenção Batista Brasileira, no capítulo sobre o homem, pronunciou-se da seguinte maneira: o homem foi criado para a glorificação de Deus. Seu propósito é amar, conhecer e estar em comunhão com seu Criador, bem como cumprir sua devida vontade. Agora, a busca de felicidade é uma constante do ser humano, mas a pergunta que você tem que fazer é: o que é felicidade? A felicidade é um estado constante. A felicidade, ela é um fim em si mesmo. Felicidade são momentos. A felicidade é uma atitude diante da vida. A felicidade é consequência de alguma coisa. O que é felicidade? A revista Época, em 10 de abril, ela lançou um artigo, eu nunca me esqueci, fui buscar nas minhas anotações, 10 de abril de 2006. O título do artigo era A Nova Ciência da Felicidade. Um trecho, deixa eu ler para você. Eles escreveram assim: no século XVIII, 1700 e alguma coisa, felicidade passou a ser algo a que todos temos direito como seres humanos. Puxa na história. O que estava acontecendo no século XVIII, 1700 e pouco, especialmente na França? A felicidade passou a ser algo a que todos temos direito como seres humanos. Um dos conceitos, diz o artigo, um dos conceitos básicos da Revolução Francesa, marco da moderna sociedade ocidental, é que o objetivo da sociedade deve ser a felicidade em geral. Isso aqui é gravíssimo. Eu vou te explicar por quê. Uma sociedade cujo objetivo é a felicidade. E aí o artigo coloca algo que eu nunca havia me dado conta, e isso me impressionou, na Constituição Americana. Já na segunda linha da Constituição Americana, está escrito que todo homem tem o direito inalienável à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Sim, na Constituição Americana, existe que o homem tem como direito inalienável a busca da felicidade. Agora eu te pergunto, para o sadomasoquista, a felicidade é o sadomasoquismo. Como é que você define o que a pessoa pode buscar ter como direito inalienável de ser feliz? Meu povo, numa geração que vai se tornando cada vez mais pós-cristã, buscar felicidade para mim, não que tenho valores judaico-cristãos, não é o mesmo que buscar felicidade para alguém que declaradamente se diz o que quer que ele queira ou ela queira dizer. Se você tem algum caráter ou méritos, você vai encontrar felicidade fazendo o bem para as pessoas. Mas se você é um depravado, você vai buscar felicidade na pedofilia, por exemplo. Percebe como, graças a Deus, de todas as questões que há na nossa Constituição brasileira, eu busquei nela, não consta lá esse direito inalienável de buscar a felicidade. Porque é seríssimo isso. E se você quer encontrar e entender quais são os grandes riscos da democracia, há um livro que você precisa ler do Tocqueville, Alexis de Tocqueville, A Democracia nos Estados Unidos.
porque ele já tinha enxergado o perigo de algo como este direito inalienável de buscar a felicidade. Buscar a felicidade numa sociedade pós-cristã é voltar ao barbarismo. A gente precisa entender o seguinte: como é que se define felicidade? Como conceituá-la? Se a gente não tiver um fio de prumo, se a gente não tiver um parâmetro, nós vamos ter um problema sério. Nós podemos definir homem feliz, um homem feliz. Como é que você define a felicidade de um homem? Primeira coisa, você vai ter que definir o que é o homem. Agora, muitos intelectuais evangélicos se constrangem de citar a Bíblia, por exemplo, para definir o ser humano. Eles preferem as luzes de homens imorais que se dizem sábios para definir o que é o ser humano. Mas para a gente definir um homem feliz, a gente tem que definir duas coisas essenciais: o que é o homem e o que é felicidade. E essas duas coisas a Bíblia nos dá: a definição de homem, a definição de felicidade. Por exemplo, o Salmo de número 1, o Salmo 1, eu leio na Nova Versão Transformadora: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Feliz é aquele que não se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Olha quanta sobriedade e realidade. Primeiro, está definindo que existem seres humanos que são pecadores, que são zombadores, homens depravados, que também buscam felicidade, mas diz o sábio do Salmo de número 1, a felicidade não está na roda deles, tampouco neles. A felicidade é fruto do prazer que se tem na lei do Senhor. E por que na lei do Senhor? Porque a lei do Senhor revela quem é esse Senhor e como nós devemos viver. Agora, essa palavra bem-aventurado ou feliz do Salmo 1, verso 1, é uma palavra linda no hebraico, asher. É uma palavra antiga, cuja ideia é de se seguir em marcha, de se seguir em frente, é de se andar, de progredir, ou seja, ela pinta a figura da pessoa marchando segura, confiante, em frente, tendo no coração a lei do Senhor. Então, felicidade é um subproduto. Felicidade não é um alvo, felicidade é um subproduto de uma vida vivida com fé nas promessas de Deus, uma vida em santidade. A felicidade é fruto de alguém, na vida de alguém que anda na instrução, na Torá do Senhor. Agora, o nosso texto. Salomão sabia de tudo isso. E para demonstrar como recobrar o sentido da vida e assim desfrutar da verdadeira felicidade, no capítulo 6 de Eclesiastes, esteja com ele aí diante dos seus olhos, Salomão vai fazer 3 coisas. Primeiro, ele vai apresentar 2 princípios. Versos 1 e 2, ele mostra 2 princípios. Depois, os versos 3 a 9, Salomão ele vai ilustrar esses princípios, ele vai desenvolvê-los com ilustrações. E aí, nos versos 10 a 12, ele coloca tudo na perspectiva certa. Então, os princípios. Eclesiastes 6, verso 1. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade, aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Vai ficar para um estranho. Também isto é vaidade
e grande mal. O mal que pesa sobre a humanidade, conforme Salomão coloca aí, que ele viu e provavelmente foi o testemunho dele mesmo, eu vou te mostrar por que deve ter sido daqui a pouco. Esse mal que ele viu, está dito que ele viu no verso 1, esse mal pode ser medido em dois princípios que estão aí no verso 2. Quais são esses princípios? Primeiro, Deus é o provedor de tudo que é bom. E o segundo, tudo de bom que Deus nos dá, para ser desfrutado, precisa também vir junto com a felicidade para desfrutar, com a capacidade de desfrutar, que também é um dom de Deus. Então, os dois princípios: primeiro, Deus é o provedor de tudo que é bom. Segundo, o prazer, a felicidade é também um presente de Deus, não só as coisas de bom que Ele nos dá. Então vamos lá, vamos ver isso. Deus é o provedor de todas as coisas boas. Verso 2. Aquele a quem Deus conferiu, e olha as coisas boas que Deus deu. Deus deu riquezas, Deus deu bens, Deus deu honra. De uma maneira que nada lhe falta de tudo que a sua alma deseja. Gente, isso aqui pode ser uma grande desgraça. Você ter tudo o que você quer e ponto, é uma desgraça. Porque nós somos pecadores. A gente não, se você me der uma caixa de bis branco, eu como inteira. Se você me der duas, eu como inteira a segunda. E eu vou comer até eu não aguentar mais e sentar num vaso sanitário com diarreia. Esse é o coração pecaminoso. Ter tudo que a alma deseja pode ser uma enorme maldição. Então a gente vê essa realidade de tudo que Salomão ganhou, diz que ele viu alguém ganhar, riquezas, bens, honra, nada faltou o que sua alma tivesse desejado. A gente vê isso na vida de Salomão. Salomão está falando dele mesmo. Quer ver? 2 Crônicas, abra lá. 2 Crônicas 1, versos 10 a 12. Olha o que diz o texto. E eu quero que você preste atenção especialmente em 3 palavras que ele disse ver que alguém ganhou: riquezas, bens e honra. Nada lhe faltou de tudo que a alma desejou. Quem é esse homem? É bem provável que, dentre outros tantos que Salomão conheceu, esse homem era o próprio Salomão também. 2 Crônicas 1:10. Salomão ia assumir o reinado de Israel. Deus pergunta o que ele desejava receber. E Salomão pede o seguinte, verso 10, dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo? Deus disse a Salomão, visto que foi este o desejo do seu coração, sabedoria e conhecimento, e você não pediu riquezas, bens ou honras, ele falou dessas coisas em Eclesiastes 6:2. Você não pediu riquezas, bens e honras, você pediu sabedoria, você pediu conhecimento. Visto que você também não pediu a morte dos seus inimigos, visto que você não pediu uma vida longa, visto que você pediu, em vez de tudo isso, sabedoria e conhecimento para poder governar meu povo, sobre o qual eu constituí rei, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. Tudo que sua alma pediu, sabedoria e conhecimento. E lhe darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. Então, riqueza, bens e honra foi tudo que Salomão ganhou do próprio Deus. E mais a sabedoria e o conhecimento que ele tanto pediu. E Salomão reconheceu isso. Por exemplo,
Provérbios 3, abra lá, a coleção de provérbios de Salomão. Ele reconhece o valor da sabedoria que Deus deu a ele. Provérbios 3, verso 13, feliz é quem acha sabedoria, feliz é quem alcança o entendimento. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com a sabedoria. Em sua mão direita ela oferece vida longa, na mão esquerda ela tem riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que retêm a sabedoria. Salomão agradeceu a Deus pelo que Deus deu a ele, mas Salomão também viu que Deus tinha dado a ele riqueza e honra. Provérbios 8, 18, olha lá. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Agora, na cabeça de Salomão, de onde veio sabedoria, de onde veio riqueza, bens, de onde veio honra? Ele responde, Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Mas há um problema. E qual é o problema? O problema foi que em algum momento Salomão se esqueceu disso. Daí o autorretrato dele que a gente está lendo aqui, e agora volte-se para Eclesiastes 6. Salomão um dia reconheceu a mão de Deus em todas essas bênçãos. Ele falou disso em Eclesiastes 5, 18 a 20. Deus deu tudo, inclusive o prazer para desfrutar. Mas em algum ponto, em algum momento, Salomão se perdeu em vaidade. Ele viveu apenas a vida da perspectiva debaixo do sol. Ele começou a correr atrás do vento. E agora, no centro do palco, está o homem de sucesso. O homem realizado. Acho que foi o Marquinhos que me mandou esses dias um print de um Instagram, de um cristão que se tornou milionário em pouco tempo, e agora o ministério dele é ensinar você a ser milionário para a glória de Cristo. Eu vou dar um versículo para ele colocar no story dele, lá no perfil dele. É story que fala? Não, lá onde, na descrição, como é que chama ali? Na bio dele. Abra sua Bíblia no Salmo 106, 15. E eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Concedeu-lhe o que pediu. Tudo o que pediu ele ganhou, milhões. Mas fez definhar-lhe a alma. Meu povo, riqueza não é sinal de bênção. Pode ser de enorme maldição. E Salomão viu isso. Ele teve sabedoria, ele teve conhecimento, ele teve riqueza, ele teve honra, ele teve bens. E ele teve em algum momento a capacidade de desfrutar tudo aquilo, mas de repente ele descobriu que ele perdeu o olfato e o paladar. Ele pegou Covid. E não desfrutava mais de tudo que a alma dele um dia sonhou ter e pediu a Deus e teve. Cercado e cheio de tudo, mas com a alma definhando. Deus é o provedor de todas as coisas. Inclusive, e aí vem o segundo princípio que ele aponta, inclusive Deus é provedor do prazer, da felicidade, que são presente de Deus. Cabe aqui reler Eclesiastes 5,19. Eclesiastes 5,19. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu o poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus. O que é dom de Deus?
Não é, a gente lê isso aqui, a gente é tão materialista, a gente está tão desgraçadamente vendido a teologia da prosperidade, ou do evangelho que traz prosperidade, que a gente acha que o dom aqui foram as riquezas, o poder, a honra. Não. O dom aqui que é de Deus é o poder para desfrutar dessas coisas. Esse é o dom. Sem esse dom, você vai ter tudo e não vai ter nada. Então não queira simplesmente namorar um bom mocinho ou uma boa mocinha, um bom casamento. Queira de Deus a graça de viver satisfeito com uma mulher só. A graça de viver satisfeita com um homem só. Queira a graça de viver contente em toda e qualquer circunstância, com muito ou com pouco. Queira esse dom, o da satisfação em Deus, porque Salomão um dia teve e de repente o perdeu. Sim, a capacidade de desfrutar das coisas boas que Deus nos dá é presente de Deus. Mas olha o que Salomão diz no verso 2 de Eclesiastes 6. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, ou seja, Deus deu para ele tudo isso. Nada lhe falta de tudo que sua alma deseja. Então, veja que o verbo no verso 2 é passado. Deus conferiu as riquezas. E depois está no presente. Nada lhe falta de tudo que a alma desejou. Mas Deus não lhe concede mais que desfrute disso. Isso é maldição. Ficará para um estranho. Também isto é vaidade. E mais, é maldição, ele está dizendo. Meu povo, nós sabemos da inapetência ou da incapacidade de desfrutar de Salomão. Mas nós não sabemos por que ele não pôde mais apreciar essas coisas. Não nos dá detalhes. A gente pode inferir, olhando para a vida de Salomão, que em algum momento ele se encantou mais com as coisas do que com Deus que lhe deu as coisas. Tanto é assim que o Targum judeu, o que era o Targum? Era uma paráfrase oral ou interpretação do Antigo Testamento hebraico. O Targum acrescenta a seguinte expressão nesse versículo: mas o Senhor, por causa do pecado dele, não lhe concedeu o poder para desfrutar. Outra pergunta. Eclesiastes 6:2. Quem é um estranho? Veja que um estranho fica com essas coisas. Quem é um estranho que desfruta no lugar de Salomão? Ou do homem que tem tudo que a alma desejou, mas não tem a capacidade para desfrutar? Quem é o estranho? A Bíblia não especifica quem é esse estranho. Pode ser um inimigo. Pode ser uma tragédia, pode ser uma enfermidade no corpo e na alma. Tem gente que fica doente e não consegue mais desfrutar. Pode ser uma questão familiar, pode ser um problema com filhos. Qualquer que fosse um estranho, Salomão lamenta o fato de que o prazer de desfrutar foi retirado dele. Foi retido e de algum modo foi transferido para outro. E aí ele ficou vivendo aquela síndrome de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Ele desfruta, eu não consigo. E Salomão chama isso de vaidade e grande mal. Adversidades impediram o rico, talvez Salomão mesmo, de desfrutar a riqueza. Mas o que mais me impressiona aqui, gente, e é isso que você também não pode perder quando você lê esse texto, é a ênfase que Salomão coloca na soberania de Deus sobre esse assunto.
Porque o versículo 2, por mais que tenha ficado com um outro, quem parou de conceder o desfrute foi Deus. Verso 2. Mas Deus não lhe concede que desfrute. A pergunta que eu te faço é: quem é o responsável decisivo pela calamidade desse homem? Ele mesmo ou Deus? Ou ambos? Quem você diria? Com medo de ofender Deus, você, como a maioria das pessoas hoje evangélicas, talvez diria: não, a culpa foi Salomão. Vamos olhar para a história de Jó. No livro de Jó, o problema ficou agravado. Abra lá em Jó capítulo 1. Um homem rico perdeu tudo, esse homem foi Jó. É claro que Satanás foi o agente primário na tragédia da vida de Jó, né? Mas você se recorda que quando Satanás, depois de rodear a terra, chegou diante de Deus, Satanás não abriu a boca nem para citar o nome de Jó, foi Deus que trouxe Jó para a conversa. Satanás veio de rodear a terra, Deus olhou do lado, viu Satanás: por acaso você viu meu servo Jó? Alguém poderia dizer, Deus estava lendo os pensamentos de Jó a respeito, ou melhor, do diabo a respeito de Jó. Pode ser, o texto não diz, mas vamos partir desse pressuposto. Deus é onisciente, conhece os pensamentos do diabo e falou assim, ele quer aprontar uma com Jó. Mas o fato é que Deus, onisciente, poderia ter repreendido Satanás, mandado ele calar a boca e nem tocar no nome de Jó. Não é mesmo? Mas o fato é que Deus puxa a língua do diabo e diz, você viu Jó? Os caldeus foram os agentes secundários. Quando você lê a história, você vê que os caldeus foram lá e saquearam tudo. O diabo foi o agente primário, os caldeus o agente terreno ou secundário. Mas o que é impressionante é o que está no verso 21, Jó 1, 21. O que você diria? Os caldeus vêm e destroem tudo que você tem, toma, queima, mata seu gado. Depois vem uma tempestade, cai e derruba a casa sobre os seus filhos, morre filho, nora, morre netos, morre tudo. A quem você atribuiria tudo isso? A culpa é dos comunistas. Não, a culpa é do Bolsonaro. A culpa é dos caldeus. Olha o que Jó diz, verso 21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o diabo tomou. É isso? O Senhor deu, os caldeus tomaram. O Senhor deu, a mãe natureza nervosa derrubou a casa dos meus filhos e matou todo mundo. Não, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Dorme com essa. Bendito seja o nome do Senhor. A prova de que tudo que Jó disse aqui estava ipsis literis correto é o comentário do verso 22, que o autor do livro, inspirado por Deus, coloca. O verso 21 é Jó. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não cita caldeus, ele não cita o diabo, ele nem sabia que o diabo estava mexendo. Ou se soubesse, Deus deu, Deus tomou. Aí ele diz, o autor do livro de Jó, ele escreve assim, em tudo isso Jó não pecou. Ou seja, Jó teria pecado se ele tivesse colocado uma culpa em Deus que não era de Deus, não é verdade? Vocês estão comigo? Acordou? Prestou atenção? Em tudo que Jó disse, ele não pecou. Nem atribuiu a Deus falta alguma. Dito de outro modo, Jó recebeu sem espernear. Jó recebeu sem espernear
a amarga providência da soberana vontade de Deus. Ele não atribuiu a Deus maldade. Quando diz não atribuiu a ele falta alguma, outra versão diz o quê? Bem alto. Uai, vocês não estão desembrulhando a Bíblia, não? Ele diz o quê? Não atribuiu. Hã? Só isso, não fala mais nada. Não culpou o Senhor Deus. Ele reconhece a soberania de Deus, ou seja, se aconteceu assim, foi porque Deus decretou, Deus deixou, Deus não impediu. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ele não diz que Deus é ruim. Isso seria culpa. Como é que a gente concilia na vida o decreto soberano de Deus com os agentes do mal? Como é que você concilia um Deus que é soberanamente bom, gracioso o tempo todo, não é o autor do mal, com as ações do Satanás e dos caldeus? Deixa eu ler para vocês o que Calvino escreveu sobre isso nas Institutas. O propósito do Senhor é exercitar pela adversidade a paciência de seu servo Jó. Então, a bondade de Deus está em Deus exercitar pelo sofrimento, que Deus decreta, que Deus não impede, ou que Deus permite, como você preferir dizer, mas permitir significa que Ele poderia impedir e não impediu, portanto eu prefiro usar a palavra decreto. O propósito do Senhor é exercitar pelo sofrimento que Ele decreta, a nossa paciência, por exemplo. O plano do Satanás é levar Jó ao desespero, enquanto o plano dos caldeus era obter ganhos ilegais pelo saqueio. Uns queriam explorar e arrancar do outro de forma ilegal, os caldeus. O diabo queria desesperar, roubar a fé, roubar a esperança, fazer Jó blasfemar. Deus estava exercitando a paciência. E aí Calvino continua: não existe inconsistência em atribuir o mesmo ato a Deus, a Satanás e ao homem ao mesmo tempo. Uma vez que a diferença no fim e no modo da ação, a justiça imaculada de Deus brilha, ao passo que a iniquidade de Satanás e do homem se manifesta na depravação deles. Que coisa linda! Thomas Watson, um puritano, ele diz assim: Deus pode dar um golpe direto com uma vara torta. O homem, meu povo, cego pela mentalidade da vida debaixo do sol, não consegue enxergar a sabedoria de Deus quando em alguns momentos, depois de ter nos dado tudo de bom, arranca de nós, de alguma maneira, o sabor de desfrutar. Foi o que aconteceu com Salomão. E se você não tem a perspectiva da vida acima do sol, quando Deus te deu tudo, e num momento também o prazer de desfrutar, mas de repente Ele te tira o prazer de desfrutar e entrega a um outro, se você não tem a perspectiva acima do sol, você blasfema, você se amargura com Deus. Você talvez não tenha vivido bastante para ver isso na sua vida, mas você conhece talvez papai e mamãe, vovô, vovó, amargos com Deus, porque não entendem que existe uma bondade agridoce nesses momentos quando Deus de repente vem e tira de nós o paladar, o sabor, a condição, o poder para desfrutar.
Então essas são as premissas de Salomão. O mal que pesa sobre a humanidade, que ele diz aí em Eclesiastes 6:1, pode ser medido a partir de dois princípios. Deus é o provedor de tudo que é bom, e o prazer e a felicidade é um presente de Deus. E quando Deus nos priva de desfrutar, olhe para a história de Jó e veja, Deus é sempre sábio. Amorosamente sábio. No caso de Jó, por exemplo, você vai se lembrar, Deus em momento algum explicou para Jó. Você já viu isso no livro de Jó? Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes as pessoas bem intencionadas tentam nos confortar dizendo assim, olha, na hora certa Deus vai te ajudar a entender. Não, pode ser que Ele não te ajude, Ele não ajudou Jó. Deixa eu te dizer uma coisa para você nunca mais esquecer, coloque no stories do seu Instagram, tatue no seu antebraço, se for preciso, mas nunca se esqueça, a gente não vive de explicações, a gente vive de promessas. O ser humano não vive de explicações de Deus. O ser humano vive das promessas de Deus. E quando ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, no sentido de nos santificar e de nos levar para a glória, essa é a promessa que você deve se agarrar mesmo quando você não entender nada. Essa é a promessa. Você se agarra à promessa, você não busca explicações. Por que eu? Por que nesse momento da minha vida? Por que desse jeito? Aí outras pessoas ainda bem intencionadas dizem, não, você nunca pergunta por quê. Você pergunta, para que Deus? Me mostra o consolo nisso. Não há. O consolo é você saber, não precisa me explicar. Eu confio no que o Senhor já me prometeu. Está na tua palavra, nem a morte, nem a vida, nem saúde, nem nada, coisa alguma, dinheiro, pobreza, nada vai me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E no final, Jó, sem ter recebido qualquer explicação, mas apenas bronca, porque Deus deu bronca nele. Jó conseguiu dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu sei, o meu Redentor vive. Antes eu só sabia de ouvir falar de escola bíblica dominical, do papai e da vovó que me ensinaram, do pastor que pregava. Conheci de ouvir falar, eu achava bonita a teologia reformada, da soberania de Deus. Conhecia de ouvir falar. Agora, quando Deus tirou de mim filhos, saúde, até o bom senso da minha mulher, que me mandou amaldiçoar meu Deus, tendo Deus tirado de mim tudo, não ter me explicado por quê nem para quê, eu sei que aquele que eu conhecia de ouvir falar, agora meus olhos veem. Então quando Deus te dá e te tira, é para esse propósito. Você não vive de explicações. Deus não tem que te explicar por que foi tão trágico, por que sendo tão novo, por que nesse momento, por que desse jeito. Deus não tem que te explicar isso. Mas Ele já te deu promessas o bastante para você sobreviver a essas dores. Sim, às vezes com lágrimas e lamentos e tristezas. Tristes, mas sempre alegres, segundo aos Coríntios 6:10. As ilustrações, olha aqui as ilustrações que Salomão vai dar agora. No verso 1 ele falou do grande mal, no verso 2 ele mostrou que Deus é o provedor de tudo que é bom, ele falou que o prazer para desfrutar vem de Deus, e ele nos mostrou que às vezes Deus tira de nós o prazer. E agora ele vai dar duas ilustrações. A vida sem vida
e a vida sem valores. A vida sem vida. Eclesiastes 6, de 3 a 6. Ele vai dizer, olha o que é ter tudo e não ter poder para desfrutar. Verso 3. Olha o que é ter tudo e não ter vida. Verso 3. Se alguém gerar 100 filhos, deixa eu te explicar isso aqui, na nossa geração, gerar 100 filhos é maldição, certo? Pai hoje escolhe um filho e olha lá, depois dos 50, depois que tiver ganhando, né? Mas lembre-se, no Antigo Testamento, era bênção encher a aljava de filhos. Então, Salomão está dizendo aqui, Deus te dá 100 filhos. Você pode ler o Salmo 127, versos 3 a 5, fala que os filhos são bênção, herança, você tem que encher a aljava. Você vai ler em Provérbios 3, de 1 a 2, que os muitos anos vividos são bênção de Deus. Então, no Antigo Testamento, bênção era quanto mais filho, melhor. Quanto mais anos bem vividos, mais bênção. Então, Salomão está dizendo, Deus pode te dar tudo. 100 filhos, 1000 anos para viver, muitos anos. Até uma idade avançada. E se a sua alma não se fartar do bem, e além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que isso. Você pode ter tudo, mas se sua alma não se fartar, um menino natimorto será mais abençoado que você. Pois o aborto, verso 4, vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome, ou seja, todo mundo esquece, não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso. O aborto, o menino que foi abortado ou nasceu morto, não é que está defendendo aborto não, viu gente? Tem que explicar isso hoje em dia. Ele está falando assim, da mãe que gestou até o parto, e na hora de nascer o menino morreu. Essa é a ideia, viu? É isso que ele está dizendo. Não viu o sol, esse menino, nada conhece, porém tem mais descanso do que o homem que viveu muito, teve 100 filhos, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos. Ou seja, o homem mais velho da Bíblia foi Matusalém. Quantos anos ele viveu? 960 e alguma coisa. Então digamos que você viva as 2 vidas de Matusalém, seja duplamente abençoado. Ele está dizendo, se o seu propósito na vida é nascer, desfrutar e morrer, é melhor que você tenha nascido e morrido. Porque ter as coisas, ter as bênçãos e não saber desfrutar delas é grande maldição, é uma vida sem vida. Salomão está dizendo, você quer tanto ter filhos, você quer tanto ter uma família, você quer tanto viver bem por muitos anos, com saúde, mas se você não tiver o dom de Deus para desfrutar disso, é vida sem vida. É isso que ele está dizendo. É o primeiro exemplo. Ah, tá, você não é do tipo que quer bens, riquezas, honra, como ele falou no verso 2. Não, eu só quero ter uma família, eu quero viver bem com a minha família, feliz para sempre, ver meus netos crescer. Salomão diz, se você não tiver o dom de Deus para saber desfrutar disso, é melhor que você tivesse morrido no parto. Aí ele vai falar agora, nos versos 7 a 9, da vida sem valores. Verso 7, todo o trabalho do ser humano é para a boca dele. Contudo, seu apetite nunca se satisfaz. Ele está dizendo aqui desse homem que acha que o que ele precisa é de algo que ele ainda não tem. Comer algo que ele ainda não provou. Ele é um constante insatisfeito. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja.
também isto é vaidade, correr atrás do vento. Salomão está destacando, gente, a insaciabilidade do ser humano. Ele está dizendo, a gente vive para a nossa boca. O nosso apetite nunca nos satisfaz, ou nunca se satisfaz. O homem é movido por desejos. O homem é insaciável. A boca aqui faz alusão ao apetite dele. Ninguém trabalha por esporte, a não ser que seja um viciado em trabalho, workaholic. A gente trabalha para ter o que a gente quer ter. A gente trabalha para poder dormir gostoso, numa cama gostosa, acordar, estudar, trabalhar, namorar, noivar, comer, passear, viajar. Mas Salomão está dizendo, você vai viver correndo atrás dessas coisas e vai até alcançá-las, e sua boca ainda vai continuar querendo mais. Quantos seres humanos não vivem assim, gente? Uma vida sem valores. Uma vida que é só para encher a boca. Não é mesmo? Uma vida que é só para ter. Salomão está dizendo, isso não vai te preencher. E aí no verso 8, ele mostra ainda mais fortemente a vaidade do homem, pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Não adianta você ser mais sábio do que o outro, não é ser mais sábio que os outros que vai te trazer prazer e realização, não é ser mais inteligente, ou do que adianta o pobre saber sobreviver, ou ter boa etiqueta no meio dos ricos, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Não tem vantagem nenhuma em o rico dizer que sabe mais do que o outro, e não tem vantagem alguma para o pobre que de repente aprendeu as etiquetas, e sabe se comportar no meio do rico. Salomão está aqui nas entrelinhas atacando o temor do homem, aquele desejo de viver para impressionar o outro. Seja pela sabedoria, seja pela capacidade de se comportar no meio das pessoas. Ele diz, isso é vaidade, isso não sacia. Vaidade e insaciabilidade, a vida sem valores, é tudo isso confirmado no verso 9. Mesmo que um homem apreciasse seu trabalho e a comida, ele ainda teria que lutar contra a imaginação dele de sempre querer mais. Olha o verso 9, melhor é o que os olhos enxergam do que aquilo que a alma vive desejando. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. A vovó dizia assim, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Você já parou para pensar o tanto que você é assim? Seus olhos enxergam tanta coisa que Deus já te deu e que é bom em si mesmo. Mas você quer aquilo que a sua alma te diz que você ainda não tem. Isso é vaidade, é bolha de sabão, é correr atrás do vento. E concluindo, Salomão ele mostra qual é o grande mal, o ser humano não entender que Deus é o provedor de tudo, inclusive do prazer para desfrutar de tudo que Ele dá. Ele ilustrou isso, ele mostrou uma vida sem vida, uma vida que é abençoada em todos os sentidos, mas não tem prazer. Ele viu uma vida sem valores, uma vida que correu atrás de impressionar os homens, de ganhar, de comer, de se saciar e continuou insaciável. Agora ele diz como é que a gente tem que entender essas coisas. Ele fala assim, ele vai falar três coisas. Deus é soberano, verso 10. Ele vai dizer no verso 11 que a soberania de Deus é indisputável. E ele vai dizer que ele usa essa soberania, o Senhor, para cumprir aquilo que ele sabe que é o melhor para nós. Veja, Salomão quer que a gente termine esse capítulo lembrando de que nós não vivemos de explicações, mas de promessas, de um Deus soberano. Deus é soberano, verso 10, olha o que ele diz: tudo o que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se o que é o ser humano, e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quem é mais forte que o ser humano? Deus.
Quem que lutou com Deus e saiu mancando? Jacó. Salomão está dizendo, não debata com a soberania de Deus. Não é você que dá nome às coisas, é Deus quem dá nome. Deus fala e tudo acontece. Deus fala e por intermédio do que Ele fala, a palavra que sai da boca dele não volta vazia, mas vai fazer tudo o que Deus deseja e será bem sucedido em tudo o que Deus quer que essa palavra realize. Isaías 55:11. Então Salomão está dizendo, em primeiro lugar, Deus é quem tem a última palavra. Deus é quem dá nome. Essa é a ideia. E por mais que eu e você, ser humano, tentemos lutar contra o Deus soberano, Ele é mais forte. Então, Salomão está tentando nos ensinar aqui a viver confiando como uma criança que sabe que papai e mamãe estão perto. E a criança se acalma. Saber que você tem um Deus soberano e poderoso tinha que te acalmar. Isso começa a trazer satisfação para a sua alma. E aí no verso 11, Salomão vai dizer, a soberania de Deus é indisputável. Leia de novo o verso 10 e o 11 junto. Tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se o que é o ser humano, e que não pode enfrentar quem é mais forte que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? Gente, Salomão está dizendo, não adianta você querer argumentar com Deus. Não adianta você querer ficar falando. Paulo diria para nós, Romanos 9:20, quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Salomão está dizendo que o aumento do conhecimento, da riqueza, do status, não confere ao homem qualquer tipo de soberania. Só aumenta a vaidade. É tudo conversa jogada fora. A soberania de Deus é indisputável. E por fim ele diz, Deus sabe o que é bom, o que é melhor. Verso 12, pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade? O que é o melhor para você, jovem? É viver uma vida longa, com 100 filhos, com dinheiro, com riqueza? A gente imagina o que seria uma vida melhor. E Salomão está dizendo, o contentamento vem de quando você entende que quem sabe o que é bom para você durante os poucos dias da sua vida de bolha de sabão, os quais ela gasta como sombra. A gente gasta a vida como sombra. Quem poderá dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que a pessoa morrer? Quem conhece o futuro, quem tem o futuro nas suas mãos, quem rege o futuro, é o nosso Deus. Há um livro que você deveria ler recentemente, é um clássico que está em voga de novo, foi escrito por George Orwell, 1984, e ele está tratando sobre o controle das liberdades individuais. Há uma frase interessante no livro, a certa altura o autor diz assim, quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. É evidente que o homem foi incapaz de exercer qualquer controle sobre o seu destino. A gente não consegue, mas a gente tenta fazer isso. E Salomão diz, que vaidade. Você não tem controle sobre a sua vida, nem eu. Salomão aqui nesse capítulo, ele é como um homem que caiu num buraco, numa boca de lobo. Eu me lembro, eu era criança brincando de pique-esconde. Vocês não brincam com isso? Nunca viu isso? Quem já brincou de pique-esconde? Eu não era crente, eu aprendi a beijar brincando de pique-esconde. Eu fugia com a minha prima no pique-esconde. Aí sabe o que ela me disse? Não conta para a Cris, não. No final ela falou assim, você não sabe beijar?
Aí eu falei, você não me ensinou? Aí ela, semana que vem a gente brinca de novo. Eu falei, tá bom. Brincando de pique-esconde, ali na Vila Canaã, numa das praças, eu caí dentro de uma boca de lobo. Pum! Novinho, sei lá, 10 anos, 12 anos. Nessa época você cai de moto, cai de avião, não quebra nada. Hoje você vira de lado na cama, amanhece com torcicolo. E aí eu caí naquela boca de lobo. Meu primeiro instinto foi levantar da boca de lobo e sair correndo e gritando para os meus primos que vinham correndo. Não, 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 tem uma boca de lobo. Todo ralado. Salomão caiu numa boca de lobo, se levantou e começa a gritar para nós, não siga esse caminho. Não corra atrás do vento. Não viva para suas bolhas de sabão, não viva para a sua vaidade. Pare de correr atrás do vento. Pare de olhar a vida da perspectiva debaixo do sol. E ele disse, o grande mal nessa vida é você achar que tem que ter para ser feliz. O grande mal é você correr atrás da felicidade. Quando você deveria, na verdade, entender que Deus dá e Deus tira. E o melhor que Ele pode dar é a capacidade de você desfrutar, seja muito, seja pouco. E aí ele diz, você começa a entender essas coisas quando você aprende a se descansar debaixo da soberana providência de Deus. E aí eu termino lendo para vocês Tiago. Abrem Tiago 4 para a gente ler e terminar. Tiago 4, de 13 a 17. E que texto para a gente terminar esse último Refugiados de 2020. Quem imaginava em 2019 que 2020 seria como foi? Não é? Como a gente teria vivido melhor 2020 se a gente já tivesse a mensagem de Eclesiastes 6? Nós não vivemos de explicações, mas de promessas. E olha que maneira de você traçar seu 2021, jovem, adolescente. Tiago 4, de 13 a 17. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos em busca da felicidade, iremos para tal cidade, e lá vamos passar um ano, faremos negócios, teremos lucros, estou indo atrás da felicidade. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? É uma bolha de sabão, ele diria. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez de dizer isso, em vez de correr atrás da felicidade, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, não só teremos vida na nossa vida, não só viveremos, se Deus quiser, não só viveremos. Viver na perspectiva de Jesus e do Novo Testamento não é só existir e respirar. Tem muito defunto, a maioria dos defuntos, lá no Flamboyant, hora dessa, andando, gente morta, achando que está viva. Eu gosto de olhar assim nos shoppings, olho assim. Gente morta, mais morta do que um defunto. Cheia de vida, achando que tem vida, que está viva, é zumbi. Zumbi cheirando perfume de R$900, com cheiro de perfume de R$900, com vestidos caríssimos, defunto. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante, logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos vida abundante, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é prioritário, Tiago coloca isso primeiro, não só viveremos, como também
Voltaremos a ter aula presencial ou não? Voltarei a ter lucro nos meus negócios ou não? Vou conseguir minha nota para o SISU ou não? Se Deus quiser, primeiro você precisa, não disso ou daquilo, você precisa viver vida, e Cristo é vida. É isso que ele está dizendo. Se Deus quiser, o que você mais precisa para 2021 é: se Deus quiser, você terá vida. E aí você fará isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Que Deus te ajude a entender, a enfrentar o futuro, a enfrentar 2021 e o resto da sua vida com essa mentalidade. Se Deus quiser, não só terei vida, como também farei isso ou farei aquilo. Que Deus te abençoe com graça e paz.